Glórias ao Rei. Amados, eu quero falar um pouco aqui da história de um homem chamado Evan Roberts. Eu quero dizer aqui os pontos positivos e os pontos negativos. Todos nós estamos sujeitos a errar, e o erro de pessoas que passaram por situações que tiveram que errar pode nos ser de grande ajuda, porque a situação que nós estamos passando agora, outra pessoa já passou. Isso serve de um exemplo e de uma ajuda extraordinária para que nós não cometemos o mesmo erro. Este homem, ele nasceu em 8 de junho de 1878. Ele era filho de Henry e de Hannah Roberts. O Evan Roberts, ele veio de uma família muito dedicada ao Senhor. E todos aqueles da família tinham uma Bíblia. E eles foram ensinados desde criança a serem devotos a Deus, a temer a Deus e a ler a palavra dele. E eu creio que esta criação, esta família, serviu de base para este homem ser usado para trazer um avivamento no país de Gales. A história conta que ele trabalhava em uma mineradora de carvão e sempre levava a sua Bíblia. E sempre que podia, ele separava alguns textos bíblicos e dava para aqueles trabalhadores que trabalhavam junto. E no final do expediente, ele perguntava: o que você aprendeu com Deus hoje? E aí, o que você aprendeu? Ele sempre incentivava, ele sempre tinha esse desejo de ver as pessoas se aproximarem de Deus. E a história conta que Evan Roberts, quando tinha seus 13 anos de idade, ele ouviu uma frase que impactou a sua vida. Em uma capela a qual ele ia, um pregador disse: o que Jesus faria? Essa frase se tornou obsessiva para Evan Roberts. E a partir daquele momento, ele conta que ali foi o dia que ele teve um encontro com Deus e que ele começou a pensar: o que eu tenho feito por Jesus? E o que Jesus faria nessa situação que eu estou agora? É uma frase que nós aplicarmos em nossas vidas irá nos ajudar bastante também. O que Jesus faria neste momento? O que deveria ser feito se fosse Jesus? A história conta que o Evan Roberts, no ano de 1904, ele não era um homem que tinha muitas visões, mas ele teve a sua primeira visão. Ele estava com um amigo e esse amigo estava fixado olhando para a lua. No que estava olhando, ele resolveu olhar também e se concentrou. E quando ele olhou para a lua, ele conta que ele viu um braço se estendendo e vindo em direção ao país de Gales. Aquela visão impactou o Evan Roberts e dali em diante ele sabia que Deus queria derramar um avivamento naquela cidade. Este homem criou, nesse mesmo ano, em dia 31 de outubro, esse homem formou um grupo de pessoas numa capela para orarem, para intercederem e buscarem ao Senhor. E como todo grupo que se inicia tendo união e tendo a base oração, ele tende a crescer.
ele tende a se expandir se a união for verdadeira e pura e genuína. E Evan Roberts, ele sempre dizia que havia 4 pontos cruciais para o avivamento acontecer ali. O primeiro deles era confessar todo o pecado conhecido. O segundo era trazer à luz todos os segredos que qualquer pessoa tivesse ou qualquer dúvida. O terceiro era confessar o Senhor Jesus em público. E o quarto era empenhar a sua palavra em obedecer ao Espírito Santo. Amados, a história de Evan Roberts conta que ele tinha uma precisão muito tremenda na área profética. E demonstra que ele tinha uma intimidade muito grande com o Espírito Santo. Houve alguns erros no começo, inclusive na época em que ele queria ser batizado com o Espírito Santo. Ele chegou a ficar deprimido e até ir num psicólogo nessa época por conta dessa depressão. Ele não queria falar com ninguém porque ele tinha medo de, na hora do que o Espírito Santo descesse sobre ele, e ele não estivesse esperando, ele não estivesse preparado. Era um pensamento dele errôneo, porque o Espírito Santo nunca nos obriga a nada. Só que ele recebeu o batismo. E logo após esse batismo, logo após ele criar esse grupo de pessoas, logo após começar esse avivamento no dia 31 de outubro do ano de 1904, a história conta que nas suas ministrações ele era diferente dos outros pregadores que tinham uma cara mais fechada, que gostavam muito de gritar. Ele foi taxado até mesmo como um pregador silencioso. Ele tinha o seu jeito e ele tinha a identidade de quem ele era e ele não precisava imitar ninguém. E havia momentos que, ao entrar no culto, e quando todos estavam adorando, tivesse 2 ou 3 ali que estivessem fora de sincronia, ele parava o culto e muitas vezes ameaçava ir embora, e tinha vezes que ele ia embora e ele dizia: o Espírito Santo não quer vir neste lugar. Eu não vou ministrar. Estou indo embora. Por muitas vezes ele fez isso, só que em algumas partes ele até exagerou um pouco. Algumas partes eu creio que ele pode ter tido alguns sofismas. O homem, ele se dedicou muito, ele buscou muito, só que um dos erros que ele fez foi não preservar a sua saúde física e mental. Quando esse avivamento começou a acontecer, aonde os estádios, aonde teatro, os bares, todos fecharam. Os teatros ninguém mais queria ir, os estádios de futebol ninguém mais queria ir. A história conta que até os cavalos que foram treinados pelos seus donos a obedecerem com palavrões, tiveram que contratar outras pessoas para treinar eles, retreinar eles, treinar novamente, para eles obedecerem sem falar palavrões. Ninguém mais queria as coisas da terra, porque foi um avivamento muito forte. Se você ver as histórias, em momentos que Evan Roberts estava de joelhos, clamando, orando, ninguém estava pregando, e ele chorava, se quebrantava, e as pessoas caíam debaixo do poder, dentro daquele ambiente de glória. Só que um dos erros de Evan Roberts foi não preservar a sua saúde.
E a história conta que ele chegava a dormir 1 a 2 horas por dia, por se dedicar tanto, por querer ajudar tanto as pessoas, estar sempre ali. E nós temos que entender que se Deus, até mesmo ele descansou no 7º dia, nós temos que ter um descanso. Nós temos que entender que há uma lei física pela qual o nosso corpo necessita de um descanso, necessita de água, necessita de várias coisas. Esse desgaste, eu acredito que foi o que trouxe a falta de discernimento. No ano de 1905, começou uma confusão muito grande com este homem, aonde ele mesmo conta que ouvia várias vozes e muitas das vezes ele não conseguia discernir qual voz era de Deus, qual voz era da sua alma e qual voz era de demônios. E apareceu muitas pessoas contra, muita perseguição contra o Evan Roberts. Inventavam calúnias, mentiras, e aquilo algumas das vezes até abalava ele. Só que ele também tinha um problema muito grande, porque ele tinha muito medo de trazer glória para si. Nem mesmo os jornalistas conseguiam fotografar ele nos momentos que ele estava pregando, nos momentos que estavam acontecendo as coisas, porque tinha vezes que ele se escondia, porque ele tinha medo das pessoas glorificar ele e não a Jesus. Eu sei que isso é um ato de humildade, mas isso se tornou em excesso, ao ponto dele simplesmente se isolar dias, com medo dele ser glorificado e não ao Rei Jesus. Tinha momentos que ele se separava e queria ficar isolado, só isso. Só que no ano de 1905 começou a acontecer essa confusão e apareceu uma mulher chamada Jessie Penlias, eu não sei falar esse nome em inglês. E essa mulher, tudo indica que era um espírito de Jezabel para tentar controlar e impedir e atrapalhar que Evan Roberts desse continuidade a esse avivamento. E essa mulher fez questão de levar ele embora, colocar dentro de uma casa, deixar ele isolado. Muitas cartas que eram enviadas para falar com ele, ela não deixava ele ler. Ele ficou muitos anos com essa mulher. Teve até alguns momentos que parecia que ele ia voltar a ministrar, a pregar. Não durou muito tempo. Mas este avivamento ficou marcado. Muitas pessoas iam para presenciar os milagres, há muitos testemunhos. Muitas pessoas saíram de lá e essa unção que foi liberada ali naquele local, ela está correndo em vez, inclusive de pessoas aqui no Brasil até hoje. Mas o fim da história dele é muito triste. Eu não vou estender muito para vocês não acharem que eu estou com um ar de crítica contra ele. Mas esse homem morreu no dia 29 de janeiro de 1951. Evan Roberts tentou até criar alguns livretos, mas todos estavam fora de contexto bíblico e muito confusos. Há um problema. Eu acredito que o Evan Roberts tinha um chamado profético muito forte. E profetas têm que ter bastante cuidado, porque se não tiverem discernimento e se não tiverem uma ajuda de um apóstolo para guiá-los, eles podem se confundir e se perderem muito fácil.
E se não tiverem uma vida de comunhão com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, eles podem se confundirem e se atrapalharem bastante. O fato de Evan Roberts não conseguir discernir várias vozes mostra isso. Ele tinha uma precisão muito alta. Coisas extraordinárias aconteciam nas revelações que este homem liberava. E, amados, eu quero que você entenda. Todos nós precisamos de alguém. Só que Deus, Ele sabe disso. E você tem que ficar atento. Que Ele pode estar levantando pessoas para caminhar com você, para te guiar, para te ajudar. E você também ajudar essa pessoa. Tente ter discernimento disso. Eu creio que o que faltou aqui na vida deste homem foi ele ser ajudado e guiado por outro homem de Deus. Tinha momentos que ele não queria ouvir ninguém. Ele simplesmente se isolava e não queria ouvir. Teve uma certa vez que ele disse que iria ministrar, todo mundo foi, viajaram, foram todos atrás dele. E ele simplesmente falou, eu não vou, porque o Espírito de Deus não quer que eu vá. Todo mundo já estava lá, ninguém concordou com aquilo, nem mesmo os amigos dele. As cidades onde ele ministrava, que tinham cerca de 3.000 pessoas, lotava de 1.000 pessoas o local e ainda ficava pessoas do lado de fora. Muitas vezes, ele ministrando cá dentro, Deus levava o Espírito dele lá fora e mostrava pessoas lá que estavam precisando de uma cura, de um renovo, ou até mesmo revelava ele pecados daquela pessoa que precisavam ser confessados. Ele teve uma precisão muito forte, mas eu creio que faltou isso, amados. Por favor, deixe o seu comentário, se você gostou. Eu não falei com tanta precisão, para o vídeo não ficar muito grande. Mas eu já li o livro Generais de Deus várias vezes. E eu tenho umas histórias, Kathleen Calme, Maria Odofoeta, John D. Lake, Alexandre Dewey, Oral Roberts, A.N. Allen e outros homens. Se você quiser que eu grave um vídeo de algum desses homens que eu citei aí, algum que você conheça, coloque aí nos comentários que eu irei gravar, amados. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e se inscreva no canal. Amém. Obrigado.